Eu vou começar falando então sobre as possíveis penas alternativas em vigor no Brasil. A primeira é a prestação pecuniária, que é o pagamento de um valor em dinheiro à vítima do crime, seus dependentes ou a uma instituição pública ou privada que vá destinar esse valor a uso social. A segunda é a perda de bens e valores. Essa pena envolve o confisco de bens e valores do condenado, que são convertidos para o Fundo Penitenciário Nacional. O valor máximo desse confisco é definido de acordo com o maior prejuízo causado pelo crime. Terceira é a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. A prestação de serviços à comunidade, conhecida como serviço comunitário, impõe à pessoa condenada o trabalho gratuito durante um período de tempo estabelecido pelo juiz em algumas instituições. Normalmente o serviço envolve trabalhar em hospitais, orfanatos, estabelecimentos similares ou programas estatais, pelo período de 1 hora durante todos os dias até o cumprimento da pena. A quarta possível pena alternativa é a interdição temporária de direitos. A interdição de direitos impede que a pessoa condenada exerça qualquer função, cargo ou atividade pública, inclusive cargos eletivos, além de qualquer trabalho que dependa de habilitação especial ou autorização, como é o caso de médicos, advogados e engenheiros, por exemplo. A última pena alternativa que pode ser aplicada no Brasil é a limitação do fim de semana, que impõe à pessoa condenada a obrigatoriedade de permanecer durante os sábados e domingos ao menos 5 horas diárias em casa, em um albergue ou outro tipo de estabelecimento, considerado adequado pelo juiz. Pode passar. O surgimento das alternativas penais a partir do caminho humanitário, que começaram a se flexibilizar a partir das sanções a menores na Inglaterra. Em 1847, com o funcionamento do Instituto Juvenile Offenders, era facultado ao juiz omitir a sentença de condenação para apenas declaração de culpabilidade com simples admoestação ou censura, ou substituir a pena corporal pela pecuniária. Aí logo mais à frente, em 1990, a ONU, em seu 8º Congresso, pediu uma resolução a fim de diminuir a população carcerária, criando as chamadas regras de Tóquio, que constituiu a ideia de aplicação de medidas não privativas de liberdade, que mais para frente deu origem às ações realizadas no Código Penal brasileiro, com as inclusões de novas medidas alternativas à prisão. Pode passar. Então, são inúmeras as consequências das penas alternativas no Brasil, incluindo a humanização do sistema prisional, ou seja, as alternativas são muito mais eficazes em garantir a dignidade da pessoa humana, presente na Constituição e na Declaração dos Direitos Humanos. Ela facilita a ressocialização do condenado, ou seja, muitas vezes ele nem sai do convívio social. Ajuda a diminuir a superlotação carcerária, que hoje em dia é um problema no país. É um meio mais barato de aplicar as penas. Diminui a criminalidade, trazendo mais segurança para a sociedade. Beneficia entidades com a prestação de serviços gratuitos, que são muitas vezes a sanção aplicada. E não contamina infratores de baixa periculosidade com o convívio com outros presos. Então, as penas alternativas são sempre aplicadas em crimes de menor potencial ofensivo, então esses criminosos não convivem com outros profissionais do crime, digamos assim, e a prisão não vira uma faculdade do crime. Então as penas alternativas, elas já são um investimento mundial, visto que são muito mais eficazes em conter a criminalidade e recuperar o indivíduo infrator, então elas funcionam muito melhor na recuperação, reeducação e reintegração desse preso. E são muito mais benéficas, tanto para a sociedade em si, como para o Estado e para o infrator em geral. Bom, em
relação à visão da sociedade acerca das penas alternativas, a gente observa uma necessidade punitiva no Brasil, né? Um pensamento ou uma corrente predominante de uma sociedade que entende que sem prisão não existe punição. Acho que pode ser parte da cultura do país já, porque quando tem uma ocorrência de um crime, a gente logo pensa no tempo de prisão que vai ser atribuído ao autor do delito, né? Pode passar. O senso comum ele vê a prisão como a única saída para conter a criminalidade, mas eu acho que é preciso desmistificar, né? Acho que não aprisionar não significa não punir, especialmente quando existem as penas alternativas, que são os mecanismos mais adequados e eficientes para delitos não violentos, também baratos. Apesar das penas alternativas serem divulgadas, acho que é seguro afirmar ainda que não alcançaram uma abrangência satisfatória na sociedade média, né? Por exemplo, a gente que está numa esfera jurídica, eu, por exemplo, eu conhecia tipos de penas alternativas, mas eu não sabia da existência das espécies de penas alternativas, né? Então, imagina para quem não faz parte do meio jurídico, deve ser um conceito ainda mais distante. Então, acho que explicar o que são as penas alternativas pode amenizar a confusão que existe, que é errada, com a impunidade. Minha vez agora, então, eu vou falar um pouco sobre legislação e para isso eu tenho que falar sobre a Lei 12.403 de 2011, que alterou vários artigos no capítulo 9 do Código de Processo Penal. Eu tentei resumir bastante aqui para não ficar muito grande e falar do que eu achei mais importante. Começar falando sobre as medidas cautelares, que devem ser usadas só quando o juiz achar que é realmente necessário e se adequando à gravidade do delito que foi cometido. Essas medidas podem ser acumulativas, ele pode aplicar mais do que uma, e o juiz vai decretar por meio do pedido de uma das partes do processo, por pedido de uma autoridade policial, por estar em uma investigação, ou também por pedido do Ministério Público. Descumprimento dessas medidas pode gerar consequências, é o juiz que vai decidir o que ele quer que aconteça, e a prisão preventiva só deve ser adotada se não tiver outra alternativa. O artigo 300 é bem importante porque ele fala que os presos provisórios não podem ficar junto dos outros presos que ainda não foram condenados, que já foram condenados. Depois fala que a prisão da pessoa tem que ser informada ao juiz, ao Ministério Público, à família, ou uma pessoa que tenha sido indicada pelo investigado. E o juiz ele pode agir de algumas maneiras quando tem uma prisão em flagrante. Ele pode ou relaxar a prisão, se tiver ocorrido alguma ilegalidade durante a captura do sujeito, pode decretar a prisão preventiva ou liberdade provisória soltando o sujeito. Ele pode decretar prisão preventiva em qualquer fase da investigação e ela é admitida para crimes dolosos com pena superior a 4 anos, se o investigado já tiver sido condenado por um outro crime doloso, se envolver violência doméstica ou familiar contra uma criança, mulher, idoso ou uma pessoa deficiente, se houver dúvidas sobre a identidade civil do sujeito e também para a preservação da ordem pública e econômica. Sem esses requisitos para prisão preventiva, o juiz tende a decretar liberdade provisória, podendo aplicar algumas outras medidas cautelares. Não se aplica a prisão preventiva se o crime foi cometido em estado de necessidade ou legítima defesa, e a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva tem que ser sempre motivada, obviamente. Agora um pouquinho sobre a prisão domiciliar, que é o recolhimento do preso na sua casa. O juiz ele pode trocar preventiva pela domiciliar quando o preso tiver mais de 80 anos, tiver algum problema de saúde, tiver debilitado, se o cara precisar cuidar de um menor de 6 anos ou uma pessoa com deficiência, ou no caso de uma detenta, se ela tiver 7 meses ou mais de gravidez ou for uma gravidez de risco. Agora, umas outras medidas que não envolvem a prisão, que também estão previstas na lei, como o comparecimento periódico em juízo, o cara tem que se apresentar ao juiz, proibição de acesso a determinados lugares, determinada pessoa, proibição de sair da comarca, que é o território,
E aí o juiz ele avisa para as autoridades de aeroportos, rodovias, para não deixar ninguém passar. Suspensão de exercício de função pública também, os colegas já falaram disso. E a internação provisória no caso de um sujeito inimputável. Agora, sobre a fiança também, que eu vou falar bastante agora. A autoridade policial só concede a fiança para crimes com pena máxima menor que 4 anos. Se for maior que 4 anos, o juiz vai determinar qual é a fiança dentro de 2 dias. Alguns crimes inafiançáveis, como racismo, tortura, tráfico, terrorismo, crimes contra a ordem constitucional. Se o acusado quebrar algum dos termos da fiança, ele também não volta a ter direito à fiança. Prisão civil, como não pagamento de pensão alimentícia e prisão militar. Ou quando o juiz tiver motivos para decretar uma prisão preventiva. Os limites da fiança também. Até 4 anos de pena é de 1 a 100 salários mínimos, e se for mais que 4 anos, vai de 10 a 200 salários mínimos. E esse valor ele pode mudar de acordo com a situação financeira do acusado. A fiança pode ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória, então o sujeito não foi condenado, ele pode pagar. Deixa eu ver. O pagamento da fiança deve sempre cobrir os custos e a indenização do dano. E, obviamente, se o acusado for absolvido, vão devolver o dinheiro da fiança. Agora, para acabar, dependendo da condição financeira do juiz, dependendo da condição financeira, o juiz ele pode até mesmo conceder a liberdade ou alguma outra medida. Agora, para o próximo slide. Coloquei aí algumas outras leis que vieram antes, que já tinham essa ideia de penas alternativas, mas a mais importante realmente é essa a Lei 12.403 de 2011. É isso aí. Então, questão de como o judiciário age. O juiz ele aplica essas alternativas penais, como já dito antes pelo colega, quando a prisão máxima prevista não ultrapassa os 4 anos. E isso ocorre durante as investigações, normalmente. Eu também coloquei aqui no slide 2 incisos do artigo 282, que deixam um pouco mais claro o que o juiz deve levar em consideração para a aplicação desse tipo de pena. No caso, é a necessidade para a aplicação da lei penal para investigações ou instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. E o segundo inciso diz: adequação da medida à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Pode passar o slide. E se o acusado descumpre algum termo ou condição imposta pelo juiz, ele vai ter a prisão preventiva decretada. Ou podem haver outras consequências também, mas essa é a principal. E a adoção desse tipo de pena é vista pelos juristas, especialistas no direito, como uma maneira de reduzir a população carcerária, como já dito antes pela colega, que ela impede do indivíduo se contaminar com, por exemplo, ele entra na prisão e entra por uma facção. E isso só gera mais criminalidade e, enfim, violência, o que não é interessante para a sociedade. Isso.